Chegamos aqui para falar com vocês sobre o capítulo 74 de Kagurabaki, Amanhecer. Com um pouco de flashback, mas finalmente com um avanço para a história principal e chegada de personagens importantes e uma provável briga de Outous para acontecer aí, aquecendo tudo no mangá de Kagurabaki, e nós vamos falar sobre tudo isso com vocês agora. Se é novo por aqui, se inscreve para não perder nada aqui de Kagurabaki, dentre outras obras que comentamos sobre animes e mangás. Deixe o seu like e o hype, que são ótimas formas de vocês apoiarem aqui o nosso trabalho. Como o Bruno já introduziu aí, tivemos ainda uma continuação de flashback, algo que a gente não esperava, como a gente comentou no vídeo anterior, porém, um flashback mais detalhado ali, principalmente na relação entre o Samura e o Iura. O capítulo basicamente ele começa ali, né, com o Samura atendendo aquele telefonema que a gente já havia visto no capítulo anterior, aquele momento, né, em que ele fica sabendo da morte do Rokuhira. Quando ele se depara ali, né, na entrada da casa dele, é justamente o Iura. Aparentemente ele matou ali dois dos seguranças ali da casa. É um momento em que o Samura fica muito tenso, galera, porque ele associa, né, justamente ali a morte do Rokuhira com o Iura, né, e ele mesmo já declara, né, como sendo o autor ali da morte, né, fala que eles são uma organização ali chamada Rishaku e de que o intuito dele ali, né, é anunciar, né, de que a calamidade está próxima. Meio que assim, galera, resumidamente, ele tenta ganhar na lábia, né, do discurso, o Samura mexendo muito com as emoções dele principalmente, né, porque o Rokuhira era alguém assim que ele tinha um apreço, né, muito forte ali, então ele ficou muito chocado com a morte dele. E aí ele fica muito nervoso, né, com aquilo, ele fala, mas que profecia é essa que você tanto fala, né, sobre a calamidade? É um momento que o Iura vai explicando para ele a respeito ali do selo, né, que foi imposto na Shinushi, falando que aquilo ali é o suficiente para estabilizar momentaneamente, né? Porém, aquilo que pode acontecer, que é o Kodoko, virá novamente, né? Então, essa estabilidade deve continuar de pé. E aí, ele usa esse gatilho, né? Justamente de que não deve-se ter mais o portador, né, da Shinushi, que é justamente o Kensei. E ele fala, galera, traz um anúncio aqui muito interessante, né? Falando de que lá no território, né, daquele continente que surgiu, que emergiu, aquele pequeno país, existem flores que desabrocharam justamente por conta da habilidade da Shinushi. E algo super importante aqui pra gente pensar é que é o quê? São feitas de poder espiritual puro e deveriam ter desaparecido ao final da batalha. Conclusão, elas são a prova de que o espírito de luta do Kensei não se apagou depois do fim da guerra. Essa acho que é a informação mais importante do flashback, saber que essas flores devem estar ali desabrochando, né, com energia espiritual até os tempos atuais de Kagurabaki. E nessa conversa aqui, o Iura veio com um papinho que, desculpa, ninguém vai acreditar nisso, né, que ele falou que o objetivo dele é executar o Kensei e empunhar a Shinushi. Tá bom, esse até pode ser o objetivo dele, de executar o Kensei, né? Mas eu te garanto que não é por uma boa causa que ele vai fazer isso. Ele não vai simplesmente executar o Kensei e virar o herói da humanidade, né? Que vai cuidar do bem-estar de todos. Pode ter certeza de que tudo isso aqui tem um outro plano por trás, né? Até mesmo dele, de repente, conseguir controlar o Kodoko, né? E executar onde ele bem entender. É uma situação assim que, obviamente, a Shinushi não pode cair nas mãos dele. O próprio Samura sabe disso, entende, mas ele também enxerga, né, entre aspas, ele percebe que o melhor momento aqui, a melhor opção na situação que ele se encontra é se aliar a ele para conseguir ter o objetivo em comum deles acontecendo, e no futuro ele meio que vai ver o que fazer com o Iura, né? Inclusive a gente já viu em tempos atuais de Kagurabaki que o objetivo dele também é eliminar o Rishaku depois que ele acabar com tudo isso, né? Ele assumiu para si o fardo. Com isso, então, a gente tem um avanço de tempo mais dentro do flashback ainda, e é revelado pra gente que a Iori ficou com a tia dela depois de 3 anos, né? O pai dela parou de cuidar dela, ela ficou com a tia e tentou viver uma vida normal na escola. Até o momento que a gente chega ali, finalmente, com o pessoal do Tou fazendo o selo nela, a gente vê como isso aconteceu, e esse é o primeiro selo. Nesse passado aqui, o que pesou muito para ela fazer o selo foi todo o sofrimento que ela passou, que a gente viu em flashbacks passados, né? Ela quis realmente dar um fim nisso, esquecer a situação e não lembrar mais do seu pai. E para terminar o flashback, a gente tem uma cena bem pesada aqui, né? Uma
um bilhetinho bem triste, que é simplesmente o pai dela pedindo desculpas por ter feito ela passar por tanto sofrimento. Feito isso, então, a gente finalmente volta para os tempos atuais do mangá. É o momento ali que o Chihiro dá um KO do Rokuhira, e a Iori tá por trás, né, percebendo tudo aquilo. E aí, como acertamos, né, em relação à cavalaria, quem chegaria ali para salvar o Hiruhiko, né, é a Totô. Ela usa aquela habilidade dela de transporte e consegue levar, né, ela mais o Hiruhiko para outro lugar ali. E aparentemente o Hiruhiko quer voltar, né? Ele fala ali pedindo a Yontou, ele quer que ela entregue a Yontou. Ele fala que aquilo que o Chihiro fez com ele, né, o seu golpe não foi tão danoso, porque ele conseguiu, né, meio que aparar um pouquinho a espada antes de ser atingido. E aí a gente retoma ali para o diálogo entre a Iori juntamente com o Chihiro, né? É interessante como ela consegue se virar com alguns guardas que aparecem ali, né? Num quadro bem bacana, a gente vê tanto o Chihiro quanto a Iori, né, dando conta ali daqueles mercenários que estão à volta deles ali, assim como aquele amigo dela, né? Então foi super interessante, e o olhar de admiração dela, né? Ele suando frio com tudo que está acontecendo, mas ele fica muito tranquilo, né, em relação à questão da segurança, tanto dele quanto dela também. E é legal uma explicação bem bacana que a própria Iori traz ali, né, de que se ela fica com os olhos fechados vai ficar tudo bem, e até o momento de gag também que ela comenta, né, que assim ela não precisa ver sangue, né? Então é uma forma assim dela lidar com situações de violência, né, mas nem tanto assim, até pela questão de idade, né? Então tem uma brincadeira nesse nível também. E aí a gente tem um leve flashback em relação ali ao aprendizado que ela teve e os momentos com o pai dela, né? Então aquilo ali foi muito marcante, e ela acaba observando ali a habilidade do Samura olhando para o céu, que é aquela grandiosa, né, aqueles olhares da coruja que ele tem ali, e ela e o Chihiro acabam comentando sobre o selo, né, e algo que obviamente a gente sabe que é o que vai dar o gatilho para justamente o Samura aparecer, é se de fato mais alguém ali desembaiar a sua Yontou. E galera, esse grande momento final aqui que a gente vai detalhar muito bem para vocês, e aguardamos muito vê-lo em breve, hein? É nesse momento que começa uma discussão paralela, sem eles saberem, né? O Chihiro pensando ali com a Iori, e também o Hiruhiko pensando com a Totô, discutindo ali, né? Ambos chegam à conclusão de que se ele sacar a Yotô, o Samura vai aparecer, como o Gustavo falou. E o próprio Hiruhiko fala pra Totô: ah, mas eu preciso sacar porque o Chihiro também vai sacar dele, né? Eu não posso ficar pra trás. E é justamente isso que o Chihiro pensa também. Eu vou sacar aqui porque eu vou precisar. E se o Samura aparecer, com o que eu aprendi aqui do estilo e da pureza branca, acho que eu consigo alcançar ele agora, né? Então eu tô meio que parelho ali. Porém, eu acho que o Chihiro também já sacou que a Iori pode meio que ser uma carta na manga pra ele, porque eu tenho certeza absoluta, a gente até vai comentar um pouquinho disso nas teorias, de que a Iori vai interceder pelo Chihiro caso o Samura quiser tentar matar ele, né, o Chihiro. Então a gente vai ver muito isso, e aí nos momentos finais do capítulo a gente tem uma sequência de quadros espetaculares. Primeiro é com o Hiruhiko empunhando a Kumeyuri e o Chihiro empunhando a Entei ao mesmo tempo. É um quadro muito bonito, assim mesmo que isso acontece, só que daí vem a cereja do bolo, pra mim uma obra de arte completa, assim, perfeita, que é na hora de que, assim que eles empunham as espadas deles, a gente tem um quadro aqui com pequenas penas caindo, né? Até parece por um momento ali que o céu também, né, dissipou aquela energia que tava ali. A Iori olha pro céu e nesse momento aparece o Samura falando Tobimune, e o último quadro é uma tela assim, não vou nem chamar de quadro, vou chamar de tela porque é lindo demais. O Samura cheio de penas vindo no céu aqui, e a gente tem muita coisa para discutir com vocês sobre o próximo capítulo, porque agora a gente vai ter 3 Yotous no campo de batalha, provavelmente se enfrentando. Antes, galera, recados muito rápidos aqui para teorizarmos a respeito do capítulo 7.4. Se você é novo por aqui, né, se inscreve para não perder nenhum conteúdo, ficar por dentro aqui de tudo que acontece em Kagurabaki. E uma forma de vocês apoiarem ainda mais o canal, galera, por meio do nosso clube de membros. Clica aqui no botão, tem vários benefícios bem bacanas para vocês, com diversos níveis aí ver o que se adequa para você, porque tudo que for arrecadado é revertido aqui para qualidade, né, e melhoria do canal também. Além do que, você pode seguir a gente em outras redes sociais. Tem na descrição o link de todas elas. Se quiser pesquisar diretamente nas redes sociais por Resenha no Jutsu, você nos encontra e segue a gente por lá também. Fora, galera, que temos uma meta aí, galera, que são os 10 mil inscritos. Estamos bem próximo aí dessa meta. Ajuda a gente, compartilha com seus amigos, engaja, porque assim que a gente bater essa meta,
chegaremos na recompensa de uma semana inteira de conteúdo para vocês, sendo diversos vídeos, shorts e até uma live, em que a gente vai trocar uma ideia com vocês, além de sortear um prêmio bem bacana também. Falando agora aqui então, galera, do capítulo 7.5 a gente acredita que vai acontecer. Eu já acho aqui que de início, a primeira coisa que o Samura vai fazer é limpar a arena aqui, vai acabar com todas essas buchas, esses monte de agente aqui do Rishaku que são mais fracos. Eu acho que ele vai limpar a arena e depois a gente vai começar a ver ali talvez uma trocação entre os três. Porém, vai chegar um momento aqui desse capítulo que o Samura vai pensar em acabar com o Chihiro e a Iori vai ali interceder por ele. Mas eu vou passar a bola pro Gustavo, porque eu tô achando que a gente vai seguir por caminhos parecidos. Eu não quero engolir aqui as nossas previsões todas. Boa. Esse começo também penso exatamente da forma como o Bruno colocou, e eu acho que talvez uma jogada que o Hirohiko tente é tentar usar a Iori como refém. Aí eu fico numa grande dúvida se de repente o Samura ou o próprio Chihiro tente fazer essa defesa, de repente algo que sirva de argumento para que o Samura não mate novamente e dessa vez definitivamente o Chihiro, é se de repente ele se colocar à frente na hora que o Hirohiko tentar alguma coisa contra a Iori. Mas galera, são diversas possibilidades que a gente tem aqui, mas com certeza a gente vai ter toda essa trama com a Iori sendo o núcleo principal aí do capítulo 75. E o principal, a gente quer saber a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários o que acharam desse capítulo e quais as previsões de vocês aí pro 75. É isso, galera. Não vou embora sem ver esse vídeo que a gente fez aqui especial pra vocês, explicando todo o segredo da Guerra Seitei. Tá um vídeo bem legal também e uma playlist completa com todo o conteúdo que a gente já fez de Kagurabaki. Valeu por ver esse vídeo até o final e até o próximo. Valeu. Tchau, tchau.